Oi pessoal, tudo bem? Hoje para mais um vídeo no Jeito com Elas, pleno carnaval. Mas a gente também tem que estudar, né? Então hoje eu vou falar de um assunto que rolou nas redes sociais. Saiu uma reportagem na revista Crescer sobre planejamento familiar e o direito dos casais de não querer filhos, ou da mulher não querer ter filhos. Como que funciona isso? Vamos ver? Bom, gente, planejamento familiar parece um assunto de saúde pública apenas, ou uma questão sociológica, ou filosófica, ou seja lá o que for, mas ela também é um assunto jurídico. Isso porque a Constituição Federal, nos artigos 226 e 227, protegem a família e expressamente protegem o direito da família, no caso o casal que forma uma família, de ter ou não ter filhos, no momento em que eles querem ter esses filhos, da forma como eles acharem melhor ter esses filhos. Planejamento familiar, além dessa proteção que ele teve na Constituição Federal, foi objeto de uma lei específica. O planejamento familiar está previsto na Lei 9.263 de 96. Veja que não é uma lei super conhecida, mas desde 96 esse planejamento familiar foi regulado. O que você encontra lá? As mesmas disposições constitucionais sobre ter um planejamento familiar da forma como o casal deseja, a proteção da família e algumas regrinhas a respeito de como o Estado pode contribuir, ajudar ou mesmo fazer valer o cumprimento dessas determinações previstas na Constituição e nessa lei de planejamento familiar. Muito bem, o caso que me motivou a fazer esse vídeo aconteceu na Inglaterra, onde um casal decidiu não ter filhos, eles tinham menos de 30 anos, e comunicaram isso para a mãe do marido, a sogra no caso da moça. E aí a sogra não aceitou, disse que ela queria ser avó, que era um absurdo e tal, enfim. O que passou a fazer essa sogra? Passou a visitar esse casal e ela começou a furar os preservativos que eles usavam para evitar filhos. Então ela furava esses preservativos, ficou um bom tempo fazendo isso, pelo menos de acordo com o que a gente leu na reportagem, e foi pega em flagrante uma certa noite em que ela passou na casa deles, resolveu cozinhar, pediu para o filho comprar os ingredientes e foi até o quarto para novamente furar as camisinhas, né, os preservativos. Aí a mulher chegou do trabalho, chegou no quarto e lá estava a mulher, a sogra, depois não querem que a gente fale, né, que sogra é fogo, mas a sogra estava lá furando os preservativos. Ela ficou horrorizada, falou para a mulher que era um absurdo, aí ela saiu correndo, não deu tempo de conversar. E eles decidiram fazer um boletim de ocorrência, foram à delegacia, registraram a ocorrência, levaram as camisinhas furadas como prova e a coisa prosseguiu na justiça. E ela ficou bem chateada, a moça, porque ela acabou engravidando. E eles não queriam, tinham se planejado para não ter filhos, para ter uma vida só o casal. E aí ela ficou naquela dúvida se prosseguiria ou não com a gravidez, porque lá seria possível fazer um aborto se ela quisesse, aqui já não seria possível, né? Não pelo menos livremente, mas ela acabou decidindo por ter esse filho, porque ela ficou mexida, mas eles ficaram bastante traumatizados, o marido acabou apoiando a decisão dela ter filhos, e isso reacende a discussão, né? Os outros parentes, avós, possíveis avós, pai, mãe, sogro, sogra, pode interferir na vida familiar? Não, não pode. O Estado pode? Não, não pode também. Então, quando um casal decide não ter filhos, ou a mulher decide não querer ter filhos, vejam que aqui eu não estou falando do aborto. Não estou falando do aborto, que é uma outra questão que eu não vou discutir hoje, que é uma situação que demanda muito tempo de discussão, tem uma questão penal no meio, então hoje eu vou falar de planejamento familiar, então eu não estou me referindo ao aborto, sim ao direito da mulher se preservar, se prevenir para não engravidar e não ter filhos. Então no Brasil nós temos essa lei que eu falei para vocês, que é de planejamento familiar, que é de 96, e ela estipula em que situações o Estado pode colaborar com isso, porque a obrigação do Estado, de acordo com essa lei 9.263 de 96, o Estado tem o dever de orientar as mulheres, orientar os casais, disponibilizar meios de prevenção, tanto que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele distribui preservativos, ele distribui pílulas anticoncepcionais, ele tem a obrigação de auxiliar o casal nesse planejamento familiar. Porque o casal tem o direito de querer ou não querer ter filhos e não pode ser julgado por isso. Tá? Então, o caso dessa sogra que quis interferir na vida e acabou destruindo um plano familiar, porque o filho é eterno, ela cometeu aí uma violação dos direitos constitucionais, se fosse no Brasil, dos direitos constitucionais
do casal, do marido e da mulher, de não querer ter filhos. Então, tanto pode ser uma coisa onde eu desejo ter filhos e o Estado tem que me incentivar a isso, ou não querer. No sentido de incentivar, o próprio Sistema Único de Saúde tem sistema, sim, de inseminação artificial. Essa é uma questão que a gente debate bastante, porque tem casais que já têm vários filhos, não têm condições de sustentar, e mesmo assim, o Sistema Único de Saúde, por força do dispositivo constitucional, que a pessoa tem o direito de planejar ter filhos, então existe uma fila no Sistema Único de Saúde para que a pessoa possa fazer inseminação artificial. Por outro lado, a distribuição de preservativos e as pílulas anticoncepcionais também são um meio de auxiliar nesse tratamento. Porém, tem pessoas que não podem tomar essas pílulas anticoncepcionais, têm alergia aos preservativos. Existe uma terceira opção, que no Brasil, justamente pelas dificuldades do acesso, talvez, ao Sistema Único de Saúde, no sentido de ter sempre lá à disposição preservativos e pílulas. A gente sabe que o nosso sistema de saúde é deficitário, muitos lugares não tem camisinha, não tem preservativo, não tem as pílulas para fornecimento, e aí muitas mulheres acabam optando pela laqueadura, que é a cirurgia em que a pessoa faz para cortar as trompas ou amarrar e não ter mais filhos. No nosso ordenamento, gente, essa lei determinou que a mulher, para poder fazer essa cirurgia, ela tem que ter no mínimo 25 anos ou ter 2 filhos vivos. Então, se ela tiver pelo menos 2 filhos que sejam vivos ou 25 anos, ela pode fazer laqueadura, mas o sistema amarra com uma outra condição. Se ela for solteira e quiser fazer laqueadura, tendo mais de 25 anos, ok, ela vai precisar apenas de uma testemunha que comprove o desejo dela de querer fazer a laqueadura. Por outro lado, se ela for casada, o marido tem que assinar uma declaração, inclusive essa declaração tem que ser registrada em cartório, dizendo que ele aceita que a mulher faça a laqueadura. Isso aí a gente questiona muito, né? Porque apesar de ser um planejamento familiar, se um não quer, já seria suficiente para não se ter mais filhos, né? Além do mais, a pessoa que não quer mais ficar com uma pessoa que não quer ter filhos, basta que ela pedir o divórcio e procurar a vida dela. Mas no nosso ordenamento, muitas mulheres acabam optando pela laqueadura, e a Defensoria tem entrado com ações para que consiga fazer a laqueadura antes dos 25 anos, ou mesmo consiga fazer a laqueadura independentemente da autorização do marido. Isso tem sido uma tônica na Defensoria e também no MP, onde se coloca o direito da pessoa comandar o próprio corpo independentemente do seu estado civil. Porém, a lei fala realmente que o marido tem que dar autorização, que tem que ser feito em cartório. No caso do homem querer fazer a vasectomia, que seria outra opção, também, se ele for casado, a mulher também tem que assinar a mesma declaração, concordando com esse método que é definitivo, no sentido de que não vai mais ser possível ter filhos. Então, esse controle que se faz é um direito do casal, o controle de não querer ter filhos, ou de querendo ter filhos, o Sistema Único de Saúde proporcionar ao casal que deseja procriar e não tem condições no sentido de esterilidade, o SUS oferece também o tratamento para a infertilidade. Então, tudo isso baseado no princípio constitucional do direito ao filho e do direito ao planejamento familiar, onde ninguém pode se opor. Diferentemente de outros países mais radicais como a China, onde existe uma limitação do número de filhos que o Estado incentiva, colocando inclusive obstáculos para que a pessoa não tenha mais do que 1 ou 2 filhos. Aqui no Brasil não existe a possibilidade de 10 filhos, que o Estado vai continuar dizendo que está tudo ótimo, lindo, maravilhoso, e eu te estimulo a isso, apoio, etc. A lei que determinou o planejamento familiar também determina que o Estado faça um trabalho de conscientização, tenha políticas públicas para esclarecer a população o que significa planejamento familiar. E nesse ponto o Estado está pecando. Nós não vemos as políticas públicas suficientes para mostrar para o homem e para a mulher, para as pessoas casadas, o que significa um planejamento familiar consciente. Isso é muito importante que aconteça. Então, o fato é que quando a gente estuda na faculdade, ou mesmo vocês que não são da área do direito, né? Saiba que você e o seu marido, você e a sua mulher, se você é casado, vocês têm o direito de fazer o planejamento familiar que vocês quiserem e ninguém terá o direito de interferir, isso com previsão legal. Quem interferir nisso pode sofrer algum tipo de sanção? Na área criminal não existe essa sanção, porém na área civil existe sim. Por quê? Na responsabilidade civil a gente sabe, a pessoa que causa prejuízo a alguém tem que reparar este dano. No caso então dessa sogra, ou dessa mãe do rapaz que furou as camisinhas e comprometeu o planejamento familiar do casal, ela poderia sim responder civilmente pelos danos causados ao casal, tanto no questão psicológica quanto material, porque ter um filho é uma despesa muito grande, todo mundo sabe disso.
Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa a sua curtida, continue divulgando o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas, se você faz direito para os seus colegas de turma, que a gente trabalha com vários assuntos aqui no canal, todos os dias temos vídeos novos. Combinado? Então vejo vocês na próxima semana. Um beijo, até lá!